Olá, tudo bem? Iniciamos mais um ano, aí o ano de 2022, e como a gente costuma fazer, vamos avaliar qual é o arcano, qual é a energia presente aí para esse ano, de acordo com o tarô, né? Fazendo um cálculo aí que é baseado na numerologia, a gente pegando 2022 e somando os dígitos, a soma dá 6. E no tarô, o arcano 6 é o arcano do enamorado. Aqui. O que esse simbolismo nos traz, né? Ele traz uma figura central, que está rodeado aí por duas mulheres, né? Acima tem o Cupido, né? Que é o símbolo aí do desejo, apontando aí a sua flecha, né, para ele. E é algo que nos traz, né, a imagem simbólica, né, da escolha, né? Então é um ano que, vamos dizer assim, que pede com que a gente observe e avalie as nossas escolhas, né? E fazer escolhas é muito difícil muitas vezes, porque para escolhermos uma coisa, a gente fica sem a outra, né? Você tem uma perda aí. E muitas vezes o ego ele não admite perdas, ele quer ter tudo, mas isso não é possível. Então a reflexão que eu vejo para esse nosso ano de 2022 é a gente avaliar até que ponto nós estamos no controle ou na vanguarda ou na iniciativa das nossas escolhas, né? Será que a gente está fazendo algo ou seguindo algum caminho que não está mais conectado com nós mesmos e a gente precisa sair dele? Será que a gente precisa fazer essa escolha de sair desse caminho? Será que a gente precisa avaliar novas situações, novos momentos, novas oportunidades pela frente, exercitar mais o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas que se conectem e que criem uma relação, uma conexão com aquilo que a gente quer, né? Com nós mesmos, e não o que muitas vezes acontece, aquela coisa de fazer escolhas para agradar o outro, né? Fazer escolhas para ficar bem perante o cônjuge, perante a família ou perante a sociedade. E isso é algo que acaba limitando muito o nosso próprio exercício do nosso livre-arbítrio. É quando a gente escolhemos algo que nós não desejamos, mas para ficar, vamos dizer assim, bem na foto, né? Para ficar bem na fita, para ser aceito por outras pessoas, né? E aí esse ponto eu vejo que é, vamos dizer assim, crucial para a gente refletir e analisar em 2022. Até quando, até que ponto nós estamos escolhendo aquilo que nós queremos e não aquilo que os outros querem para nós ou que os outros gostariam que nós escolhêssemos, né? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando a gente traz essa carta do enamorado para a energia do ano. E aí vale uma ponderação, uma reflexão, de até que ponto nós escolhemos o que é melhor para nós, né? Nós escolhemos aquilo que vai nos fazer bem, nós fazemos escolhas positivas, pensando em nós mesmos, né? Mas não pensando em nós de uma maneira egoísta ou individualista, mas pensando em nós até por uma questão de autoestima, né? De você gostar de você, né? De você querer buscar aquilo que é o melhor para você, porque você merece, porque a gente está aqui para viver, ser feliz, alegre, né? Ter realização, crescimento, prosperidade. Então, eu acho que a reflexão que vai levar aí até 31 de dezembro de 2022 é a gente ter esse olhar sobre aquilo,
né, as decisões que nós estamos tomando, os caminhos que nós estamos escolhendo seguir, né, e que se é algo que eu estou fazendo porque é aquilo que cala dentro de mim, né, é aquilo que a minha essência deseja, né, que a minha alma deseja, ou se é algo que eu estou fazendo só para agradar A, B ou C, ou não ficar mal, né, com outras pessoas, né? Porque essa questão é fundamental, porque se nós temos livre-arbítrio, ele existe para que nós possamos seguir pelos caminhos que nós desejarmos. Então, a partir do momento que eu deixo com que o meu livre-arbítrio seja exercido por outras pessoas, quando eu tomo decisões, eu tomo escolhas para agradar o outro, isso vai limitar muito o meu raio de ação, né? Porque é aquela coisa, a gente está vivendo como se estivesse pisando em ovos, né? Fazendo as coisas para agradar. E no final das contas, muitas vezes a gente nem agrada o outro e nem agrada a nós mesmos, né? Às vezes até uma violência, né, que a gente faz conosco, né? Justamente por fazer escolhas que não estão baseadas no que nós realmente queremos, né? No caminho que nós desejamos seguir. E aí como é que essas escolhas deveriam ser feitas? Aí deveriam ser feitas baseadas no nosso sentimento, né? O que diz pra gente se um caminho é melhor ou pior? É o nosso sentimento. É aquilo que a gente sente, é aquilo que vibra no nosso chakra cardíaco quando a gente pensa ou a gente analisa determinada situação, né? E essa é uma prática que não é estimulada socialmente, né? As escolhas são sempre feitas de forma racional, né? De forma mental e não pelo sentimento. Muitas vezes uma situação racionalmente parece muito adequada, né? Muito interessante, mas pelo sentimento, né? Que é pelo sentimento onde vem, né, a intuição, onde vem a mensagem, né, do todo, do universo que se conecta com nós. Por ali a gente tem um sentimento que diz não, melhor não, parece que está tudo bem, tudo perfeito, mas alguma coisa me diz que eu não devo seguir esse caminho. E é dessa forma, né, essa filosofia de escolha que nós deveríamos resgatar, né? Porque a gente vive, como a gente falou, numa sociedade muito mental, onde as escolhas são feitas baseadas em pré-requisitos, né? Em preencher certas lacunas, né? certos pré-requisitos mesmo, né? A gente tem 3, 4 situações para que a gente escolha. E a gente vai analisar as características de cada uma, né, de uma maneira ali como se escrevesse no papel os prós e os contras daquela situação. Não há problema em se fazer isso, mas esse não deveria ser, vamos dizer assim, o que vai bater o martelo, né? Por quê? Porque a nossa mente é limitada. A gente só enxerga aquilo que nós conhecemos, né? Como é que eu enxergo o mundo? É baseado com aquilo que eu tenho de conhecimento em relação ao mundo, né? Eu não conheço todas as variáveis que estão envolvidas numa situação, porque minha mente é limitada, meu conhecimento é limitado. Mas a partir do momento que eu faço esse exercício, eu tenho essa disposição de ouvir a intuição, de ouvir o que eu sinto em relação àquela questão, aí sim eu tenho ao meu dispor todas as variáveis envolvidas naquela situação. Porque pelo sentimento é que o todo consegue trazer para nós qual é a melhor solução, né? Porque a comunicação do todo não é via mente,
não é mental. A comunicação é via sentimento, né? Então, a partir do momento que eu tenho um sentimento, eu ouço aquilo que o meu sentimento traz, aí eu tô percebendo eu estou tendo ao meu dispor todas as variáveis disponíveis para aquela decisão, sabe? Só que isso é algo, né, que a gente fala, mas parece coisa de outro mundo, né? De tanto que se privilegiou a mente, a razão, né, uma coisa totalmente analítica, e o sentimento não é levado em conta. Porque se o todo se comunica pelo sentimento, é justamente por aí que eu posso fazer as melhores escolhas. Né? Pela mente vai sempre ficar nos prós e contras naquilo que eu enxergo. E aquilo que eu não estou enxergando? E as variáveis ocultas daquela situação? Isso tudo nos traz, né? E esse seria também, eu diria, um exercício para esse ano. A gente saber se conectar com a nossa essência, a gente saber se conectar com o universo, a gente saber se conectar com o nosso eu superior, né? Tem várias nomenclaturas para isso, né? Mas que é justamente esse centro dentro de nós que tem as soluções, tem os caminhos, tem as possibilidades que infelizmente muitas vezes não batem com o caminho e as possibilidades da nossa mente, né? Que poderia ser visto aí também como nosso ego, né? Aí quando vai o sentimento contra o ego, contra a mente, aí nesse ponto é que entra o conflito, né? Porque o ego ele tem dentro de si todos os sentimentos negativos, de medo, de hesitação, né? De pânico, né? Então ele vai querer justificar as suas escolhas baseado no medo, né? No medo de que aquele caminho vai ter um problema lá na frente. E não baseado no que o todo, no que a intuição tem a nos trazer, né? Tem a nos mostrar. Né? Quando se entra também naquela coisa do quero porque quero, né? Aí também fica muito difícil, porque se tem um caminho que eu já decidi que eu quero seguir e não aceito opiniões contrárias, realmente eu vou acabar seguindo por esse caminho. E muitas vezes não era o caminho mais adequado, né? Mas é que eu firmei, eu bati o pé naquela solução, naquela possibilidade, ou naquela oportunidade, e aí ao fazer isso eu deixei de lado toda e qualquer opção fora da caixa, né? Aqui a questão é sempre aquilo, né? Pensar dentro da caixa ou pensar fora da caixa. Dentro da caixa é o pensar com a visão limitada do ego, né? Que vai estar aí também contaminada pelo que os outros vão pensar. Agora, pensar fora da caixa é pensar com a visão ampla, né? Onde se a gente está fazendo aquilo conectado com a nossa essência, com quem nós somos, não preciso justificar isso para ninguém, não preciso que ninguém aceite, porque isso está dentro de mim, né? Eu não posso querer que o outro enxergue o que está aqui dentro, né? Então ele só vai aceitar, ele tem que aceitar e respeitar, né? O ideal seria esse. Mas é como se a gente precisasse exercitar esse movimento de prestar atenção no nosso sentimento. O que eu sinto em relação a essa questão. Pela lógica, pela razão, está dizendo que é para cá. Mas eu sinto que realmente esse é o melhor caminho, e isso vai muito de encontro, né, ao trabalho, inclusive, que eu realizo, né, terapêutico com o tarô, da gente buscar essa conexão com a nossa essência, com quem nós realmente somos, né, e não com essa
personalidade que nós assumimos aqui nessa encarnação, que na próxima já vai ser outra personalidade, né? Isso aí é mutável, né? Isso aí é efêmero, né? A cada encarnação você tem uma personalidade diferente, né? Você tem uma família, um caminho diferente, mas a sua essência é a mesma, né? E essa conexão com a essência é que é importante que a gente exercite, sobretudo num ano em que o arcano que está ali regendo é um arcano que fala sobre escolhas. Que melhor forma de fazer as escolhas se não é conectado com o meu eu superior, né? E para isso, né, a gente precisa fazer as reflexões, fazer as análises, fazer as avaliações para ver até que ponto, qual é o paradigma, quais são os bloqueios, quais são as crenças, qual é a visão de mundo que me impede de me conectar com a minha essência, que é justamente quem eu sou na realidade, né? Aqui a vida seria muito mais fácil se cada um expressasse quem é, né? Só que na verdade, na maioria dos casos, isso não acontece. A gente acaba expressando o que os outros gostaríamos que nós fôssemos, né? Para ter a aceitação do outro. E isso é que traz aí as dificuldades, porque nesse momento as nossas escolhas são equivocadas, né? Porque a premissa está equivocada. E se a gente não mudar isso, a gente fica em vão buscando uma solução, buscando um caminho novo, que infelizmente não virá, porque ele depende que a gente faça outras escolhas, né? O futuro é como a gente sempre fala, ele é totalmente aberto. Ele depende do presente. As escolhas que eu faço agora vão criando linhas do futuro, que é o caminho que eu poderei seguir adiante. Então está sempre aberto o que está pela frente, né? Agora, se eu não faço as escolhas que eu tenho que fazer, aí realmente essas linhas de futuro vão se reduzir a uma ou duas, né? Que são aquilo que eu tô seguindo por um caminho para agradar outra pessoa, né? Então, quando eu faço as minhas escolhas baseado na intuição, baseado nesse exercício de introspecção, de conexão com mim mesmo, aí eu tenho a possibilidade, né? Aí se abre o leque e eu tenho mais de uma opção para onde seguir. E isso é algo que justamente vai resolver o tal chamado mal do século, que é a ansiedade. A ansiedade, ela surge como? A ansiedade é o medo do futuro. A ansiedade, ela surge quando eu começo a ver um futuro negativo, né? Eu começo, as situações que estão se apresentando aqui no cotidiano, eu mentalmente analiso o que pode se desdobrar daquilo ali e eu avalio, né? Lembra como a gente falou agora há pouco, né? Que o ego está baseado sempre nos sentimentos negativos. Então, eu via ego, via mente, eu analiso aquela situação de forma negativa. Então, vejo que vai ter um problema lá na frente. Então, aí eu já começo a ficar ansioso desde já, né? Eu começo a ficar estressado, porque eu sei que se as coisas caminharem do jeito que estão, lá na frente eu vou ter problema, né? Esse que é o ponto central da ansiedade, né? Esse medo do futuro. Como é que solucionaria isso? Justamente fazendo as escolhas a partir da essência, né? A partir, como se fala, do coração, né? Daquilo que você sente. Porque a partir do momento que eu faço isso, os caminhos se abrem, né? O ego, ele só vê um caminho, né? O desespero da ansiedade lá vem porque a gente acha que o futuro é só daquele jeito, né? Se existe um problema, aquele problema vai piorar, aquele problema vai aumentar. O ego, ele não vê outra solução, ele só vê
É como se ele tivesse programado para ver o pior de cada situação. O que pior pode acontecer? É aí que o ego vai colocar o foco. Aí realmente é muito difícil você estar caminhando aqui no seu dia a dia, sabendo que lá na frente o problema que você tem hoje vai ficar maior, né? Mas se a gente mudasse essa forma de nos relacionarmos com o mundo e essa forma de fazer as nossas escolhas, se a gente mudasse isso, aí no mesmo instante a ansiedade mudaria, acabaria, né? Por quê? Porque eu deixo com que a intuição traga para mim os caminhos, e se eu deixo que a intuição traga, é porque eu confio no todo, porque a intuição vem dele. E se eu confio nele, eu sei que qualquer dificuldade, qualquer problema, ele me mostrará o caminho que eu devo seguir. Porque eu não já abri a porta para a intuição? Já abri. Então, agora é aquela coisa, passa o boi e passa a boiada, né? Então, agora o fluxo de ideias, de informações vai chegar. Mas para isso é preciso fazer esse trabalho de autoanálise, de introspecção, para ver até que ponto, né, o quanto nós estamos desconectados do Criador, desconectados da nossa essência e vivendo dentro de uma perspectiva do salve-se quem puder, né? Por isso que é a competição, né? A Matrix é baseada na competição por isso, porque na Matrix não existe a figura do todo. Na Matrix é a selva, é aquela coisa do que vença o melhor. Então, se eu não estou conseguindo gerar estabelecer aquele caminho que me trará sucesso, aí eu já começo a me desesperar. Mas se eu mudo a perspectiva, mudo a visão de mundo, mudo a forma de me relacionar com Deus, né, com o Criador, e vejo Ele como uma figura muito mais próxima, muito mais amiga, né, muito mais bondosa, vamos dizer assim, aí nesse momento eu consigo, ou eu já sei que tudo flui para o crescimento, para o progresso, para a evolução, e o meu papel é deixar com que a intuição venha, traga as ideias, traga as informações, traga os insights, e eu vou seguindo por esse caminho, né? Porque enquanto a gente achar que o ego é que tem que tomar as decisões, a mente, e unicamente a mente, tem que estar ali à frente das coisas, a ansiedade, né, o desespero, a desesperança, elas vão permanecer, porque nós estamos sozinhos no mundo, né? A gente tem a intuição ao nosso dispor, que é o todo fornecendo, mas se nós fechamos a porta para ela, nós acabamos que nos sentimos sozinhos, porque a gente não tem a ajuda do todo mais, a gente só tem a nossa ajuda, aquilo que a gente fizer. Por isso que vem o desespero. Se eu vejo que eu não vou conseguir agora uma outra solução, eu já vejo que o futuro vai ser ruim e já começa a me desesperar. Então, essa análise, essa visão de mundo, essa mudança desse paradigma é urgente em qualquer tempo, justamente e principalmente num tempo, né, num ano em que o arcano fala de escolhas, né, que eu preciso escolher aquilo que é o melhor, e aquilo que é o melhor não é a minha mente que vai dizer fria e calculadamente, aquilo que é melhor é o meu sentimento que vai mostrar. E aí eu preciso ter uma relação com o divino diferente. Enquanto a relação com o divino for de opressão, de castigo, que você está aqui para pagar o que você fez de errado na encarnação anterior,
e tem que sofrer para conseguir as coisas, e só depois que sofrer muito, se lapidar muito, é que você alcança a luz. Se o paradigma é esse, então dificilmente haverá solução, ou melhor, não haverá solução para que a gente saia desse círculo vicioso de ansiedade, de desesperança, de medo, entendeu? Então, é fundamental que nesse ano de 2022 a gente faça essa análise e essa avaliação, né? O trabalho terapêutico que eu tenho é justamente para ajudar a pessoa a identificar, né, qual é a crença, quais são as limitações, quais são os paradigmas que precisam ser desmontados, precisam ser reconfigurados, precisam ser transformados, justamente para que a pessoa possa ter esse canal de conexão com todo, esse canal do sentimento, da intuição, livre, desimpedido, para que as ideias venham, ela possa colocar em prática e ter aquela convicção de que tudo dá certo, que tudo se resolve, que tudo tem solução. Não é um processo mental de pensamento positivo, de pensar positivo, porque isso é mente. Quando você sente, você sabe que tudo se resolve, dá certo, isso aí não é mental. Isso aí é sentimento, né? Você sente que, assim como você sente que não deve fazer tal coisa, não deve seguir por tal caminho, ou deve fazer tal atividade, ou deve seguir aquele caminho, você tem esse sentimento, você também, da mesma forma, tem o sentimento de qual é a melhor escolha a ser feita, sabe? Então, essa questão já foi levantada por Jesus há 2000 anos, né? Quando ele dizia para vigiar, né? Orar e vigiai, ele já estava trazendo essa questão, né? Da gente estar atento, a gente estar observando as situações, né? A gente está deixando com que a nossa essência se comunique conosco, né? Deixando com que a nossa ideia possa ficar mais clara, a intuição possa atuar, possa trabalhar, né? Que é o canal aonde os mentores espirituais também atuam, também enviam as mensagens para o nosso caminho, né? Porque se sair desse paradigma de sofrimento, que está aqui para sofrer, para pagar pecados da outra encarnação, etc., se sair disso, a gente percebe que tudo pode fluir, tudo pode se realizar, tudo pode se resolver se esse canal aí da intuição, esse canal do sentimento, da conexão com o universo se esse canal está aberto, né? Então é a gente observar que esse ano de 2022, saber fazer as escolhas, deixar de lado aquilo que não ressoa mais conosco, né? Tirar do nosso caminho aquilo que não é mais, não se conecta mais com a gente, e buscar aquilo que faz sentido para a gente, né? Aquilo que a gente vê uma conexão, aquilo que encaixa, né, conosco, é realmente uma atividade que vai permitir com que a gente faça as escolhas que necessitarem serem feitas esse ano de 2020, para que no próximo ano de 2021, 2023, a gente possa aprofundar isso, a gente possa dar prosseguimento, a gente possa dar andamento nos caminhos que nós estamos escolhendo nesse ano. E para isso é preciso mudar, é preciso rever, é preciso reavaliar todo esse paradigma aí de se fazer escolhas
pela mente, sem olhar para o sentimento, e avaliar, né, o que está bloqueando, o que está dificultando com que a gente ouça a nossa intuição, que a gente ouça, que a gente perceba o que a gente está sentindo em relação àquela situação, para poder fazer essa integração, né, da mente com o processo intuitivo, né? Porque a intuição traz a ideia e a mente traz a forma de aplicação dessa ideia. A mente não traz a ideia, ela coloca aquela ideia em prática, né? Agora, a ideia é trazida pela intuição, mas se não tem esse canal aberto, é aquilo que nós vemos hoje em dia, né? As pessoas, para ganhar dinheiro, elas acabam copiando as outras, né? Acabam fazendo aquilo que outras pessoas estão fazendo, né? Aquela atividade ali, aquele produto, alguém ouviu a intuição e lançou o produto, que é o original, o primeiro. Depois as outras pessoas que estão só pela mente, não está aí com o canal de intuição, não sabe nem o que é isso, não está interessado e tal, foram copiando aquele modelo de sucesso de outras pessoas, e aí é aquela competição ferrenha, né? Você vê, muitas vezes hoje em dia é muito comum, né, em metrô, trem, você vê vendedores ambulantes, né? E você, se parar para analisar, é muita gente vendendo a mesma coisa. É um ou outro que traz uma novidade. Pô, esse aí teve uma ideia diferente. Mas como as pessoas estão muito longe ou desconectadas, né, dessa conexão com a intuição, com a essência, elas têm que copiar o que o outro está fazendo, né? Porque o original teve a ideia, a gente vai copiá-lo. E aí deixam de expressar quem elas realmente são, deixam de realizar tudo aquilo que elas podem realizar, né? Porque vive uma vida de cópia, né? Uma vida de repetição, né? Uma vida sem originalidade. Mas só que a originalidade está disponível para cada um. Cada um tem uma vocação, cada um tem um caminho já estabelecido, que, se seguir aquilo que está dentro de si, consegue caminhar, né? Mas se vai dentro daquilo que a gente falou, de as minhas escolhas têm que agradar o outro, eu tenho que ser aceito, aquele negócio todo, aí realmente fica muito difícil, sabe? Então, é essa a mensagem do vídeo de hoje, né? Eu espero que a gente possa, em 2022, fazer as escolhas corretas, né? As escolhas adequadas, né? Aquelas escolhas que vão trazer para a gente satisfação, equilíbrio, alegria, né? Porque são escolhas baseadas na nossa essência, naquilo que é verdadeiro e importante para nós. Acho que o caminho é esse, tá certo? Então, eu acho que a mensagem de hoje é essa. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!